Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Yuri Weisman e nós vamos falar sobre a inerrância da Bíblia. Que a Bíblia não tem erros, eu creio que você já sabe disso. Mas ainda assim, muitas pessoas que acreditam na salvação, muitas pessoas que acreditam num plano salvífico de Cristo, também acreditam que existe, em algum momento, existiu erros na palavra de Deus, E quando a gente pensa nisso, é algo complicado, porque a maioria das pessoas que eu vejo, que tem esse posicionamento é porque tentam cometer algum ato ou praticaram algum ato que a Bíblia condena, a Bíblia trata como um pecado. O Santo Agostinho, tem uma frase que traz bem essa ideia, que é: se alguém pega textos da Bíblia e confia em alguns e rejeita outros, essa pessoa acredita em si e não na Bíblia, Pelo próprio fato de ela escolher o que dá certo para ela, o que ela lê e é verídico e outro ela rejeita, ela está acreditando em si mesma e não confiando na palavra de Deus, que foi divinamente inspirada. Veja bem, acreditar em um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que não erra, e ao mesmo tempo acreditar também que a palavra que ele entregou tem erros, é contraditório, então não faz muito sentido. A minha ideia, que eu pego de um texto de John Wesley, que ele fala que se contém um erro, quem me garante que não existe 1000? E se a Bíblia tem um erro, se ela tem 1000, logo, para que acreditar nela, E a própria Bíblia, ela traz para si essa responsabilidade de comprovar muitas vezes. A gente vê citações dos apóstolos citando o Antigo Testamento, de Jesus citando escrituras do Antigo Testamento. Isso traz a ideia da inerrância. A gente também tem Jesus lá em Mateus, capítulo de número 5, do versículo 17 ao 18, falando que nenhum tio, nenhuma vírgula se omitirá da palavra, antes que ela se cumpra. Isso no contexto ele falando sobre os profetas e sobre a lei. Então isso remete ao Antigo Testamento. Já no Novo a gente vai ter Timóteo, Paulo falando a Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 16, que toda escritura divinamente inspirada, ela é poderosa, para ensinar, para redaguir, para exortar, ou seja, todos esses ensinamentos que são inspirados por Deus, ele tem um poder para edificar a vida de quem lê. E Pedro também, na sua segunda carta de Pedro, do capítulo 3, do versículo 15 ao 17, ele vai falar sobre as cartas de Paulo, sobre a importância das cartas de Paulo, como elas são edificadoras e como muitas pessoas tentam distorcer essa palavra, é o que entra dentro do que a gente está falando aqui, Muitas vezes o que acontece é isso, de pessoas tentarem pegar a palavra e tentarem distorcer para algo que ela não é. E acaba que não é um erro da Bíblia, mas um erro da pessoa que quer interpretar ela a seu bel prazer, Então Pedro, ele comprova ali os textos de Paulo. Isso também traz um peso para as cartas de que elas não têm erros, Os ensinamentos delas são importantes para a edificação individual e da igreja também. E minha sugestão para você, quando se deparar com um texto que é difícil, não de ler, mas de aceitar, quando você lê e é difícil de aceitar esse texto, que você ore para que Deus te ajude a aceitar no momento e futuramente compreender aquele texto, e não saia por aí dizendo que ele é um texto errado, que você não concorda com ele. Por mais que você não concorde, ele não deixa de ser a palavra de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, compartilha se você gostou do vídeo e até a próxima.